Olá, pessoal. Nossa convidada hoje é a Gisele Penido. Ela é engenheira ambiental. Gisele, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite. Tenho certeza absoluta que as informações que você vier a compartilhar conosco serão de grande valia e eu não tenho dúvidas que muitas pessoas vão ter mais clareza a respeito do que é a engenharia ambiental, né? E com detalhes, né, riqueza de detalhes, até porque você trabalha de frente para isso, de verdade, né, de uma forma muito ampla, e eu tenho absoluta certeza que as informações serão muito preciosas. Eu quero te dar a oportunidade para se apresentar, falar um pouco sobre você, sua formação e suas experiências. Prazer enorme falar com você, Ju. É com muita satisfação que a gente está tendo essa conversa hoje. E é uma alegria muito grande para mim falar um pouco da minha profissão, porque é onde realmente eu me realizo, sabe? Saber lidar com aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro e aonde tem depósito de amor é raro. E com isso a gente sente, na verdade, é uma glória muito grande, é um prazer muito grande falar sobre esse ramo que eu escolhi para minha vida, que eu sou verdadeiramente apaixonada. Então vamos lá, né? Eu sou a Gisele Penido. Eu moro em Volta Redonda, no interior do estado do Rio. Sou formada já tem um certo tempo, já sou formada há 20 anos. A minha formação principal não é engenharia ambiental, tá? Eu fiz química primeiro, é minha base, minha primeira graduação foi química, depois eu entrei para complementação tecnológica, onde eu fiz engenharia química. Entrei no mestrado em química orgânica também, mestrado todo voltado para química, só que meu mestrado ele era em síntese de antibióticos. E logo que eu saí do meu mestrado, eu comecei a dar aula em várias faculdades, como química, seguindo a profissão, até que eu me apaixonei pelo ramo ambiental, né? Foi de uma hora para outra, quando eu fiz um curso de perícia pela internet. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero sair desse ramo químico, eu quero ir para a química dentro da engenharia ambiental. Eu não abandonei a química, só mudei um pouquinho a ramificação, sabe? E aí eu fiz o curso de engenharia ambiental, complementando o meu de engenharia química, e me especializei em áreas contaminadas, tá? Hoje eu costumo falar que eu sou engenheira ambiental, mas eu não sou ambientalista. Eu não abraço árvore, eu não fico, não deixo de comer carne vermelha, não sou contra a industrialização, muito pelo contrário. Sou totalmente a favor da industrialização e eu trabalho hoje dentro da industrialização, que é no setor de, de área contaminada, tá? Uhum. Que legal. Na área química e na área ambiental você conseguiu fazer uma fusão, né? Isso, é. Muito bom. Eu utilizo a química da área para eu poder remediar o que a gente diz, a gente chama aqui de site. Toda área que é contaminada, a gente chama ela de site. Então, através do meu conhecimento químico, eu consigo remediar uma área contaminada, que é química pura, né? Que é a química pura. Então, parece assim que a gente faz escolhas, Deus vai conduzindo a gente certinho, né? Nos caminhos certinhos, até chegar aonde realmente é o nosso objetivo, que o meu objetivo era unir os dois, tanto a química quanto a engenharia ambiental. Que legal. No caso, logo após a conclusão do ensino médio, você já ingressou para o nível superior? E como foi esse processo de início na graduação? E isso foi a de Química, no caso, né? Primeiro foi a faculdade Isso, de Química. Como é. foi essa migração do ensino médio para o nível superior? Eu nunca tive dúvidas que eu queria química na vida, tá? Nunca tive dúvidas. Eu lembro que na minha infância, na rua que eu morava, eu tinha os meus amigos da minha idade e tal,
e eu falei para o meu pai que eu queria montar uma equipe. E eu queria ter um monte de gente trabalhando comigo. Aí meu pai mandou fazer uma blusa chamada POC, que eram pequenos operários cientistas. E com isso, todo mundo uniformizado, eu colocava as pessoas para sair na rua procurando aquelas formigas da bunda vermelha, sabe? Os Aham. meninos procuravam a formiga e as meninas procuravam a flor de hibisco. E eu ficava no meu laboratório, que era embaixo da escada da minha casa. Ele chegava, eu ia lá, triturava as formigas, misturava com a flor, colocava dentro de um vidrinho e saía vendendo para os meus vizinhos. Na verdade, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu descobri que eu estava extraindo ácido fórmico junto com a essência da flor e fazer perfume. Gente, É. Então, quando eu saí do pré-vestibular, quando eu entrei para o pré-vestibular, eu já tinha certeza absoluta que eu queria fazer química. Eu nunca tive dúvida, nunca teve uma segunda opção, sabe? uhum. E foi muito realizador, porque eu estudei muito, muito. Meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade particular para mim, então eu não tinha outra opção a não ser estudar. Fiz vestibular para todas as universidades que eu queria, passei para todas e escolhi a UERJ. Sou formada pela UERJ hoje. Mas foi muito tranquila a transição, porque eu não tive esses conflitos, né, que a geração que está nessa fase tem hoje. Eu já estava bem certa de tudo que eu queria. E foi muito bom, e foi tudo muito perfeito. É difícil encontrar alguém que já faça, já inicie a graduação tendo certeza daquilo que quer. Isso ajuda muito, né? Sim, Porque ao longo da graduação sempre tem dificuldades, né? é, Qualquer área. E estando motivada, a gente encontra dificuldade no caminho. Imagina sem saber o que está fazendo ali, né? é. Eu não passei por isso. Eu já sabia tudo, eu já tinha certeza do que eu queria. Na graduação foi uma realização de um sonho. E quando eu saí, que eu já ingressei no meu mestrado e dali já recebi convites para dar aula em universidades, eu fui indo. Até que um dia eu falei, não é da aula que eu quero realmente voltar para a indústria. E foi aí que eu me encaixei dentro da química de áreas contaminadas, juntando a química e o meio ambiente. Há quanto tempo você é formada em engenharia química e há quanto tempo é formada em engenharia ambiental? A engenharia química tem 20 anos. Eu me formei em 2001. Nossa, tem 20, vai fazer 22 anos. Me formei em 2001 na UERJ. E na engenharia ambiental tem pouco tempo, foi em 2019 que eu terminei, que eu fiz um curso, foi um curso bem tranquilo também, sabe? Eu fiz na Estácio, a engenharia ambiental, só para realmente abrir meu leque de opções dentro da minha área de atuação, porque dentro da engenharia química eu tenho um leque de opção, os tributos, né, que o CRQ permite, só que com a engenharia ambiental eu aumentaria esses requisitos para poder atuar em mais áreas. Foi por isso só que eu fiz a engenharia ambiental, porque, na verdade, o engenheiro químico, ele poderia fazer só uma especialização e já trabalhar na área ambiental, mas eu fiz questão de fazer a engenharia ambiental também. Elimina muita matéria, né, Ju? Então, facilita a vida da gente também. Quando você já tem a primeira graduação, tudo fica mais fácil para a segunda. É verdade. Por que não, né? Já faz logo e já está meio caminho andado. Sim, é verdade. E eu acho que o grande segredo é não parar nunca de estudar, sabe? Eu faço vários, hoje acabei de terminar um curso na USP agora, de área contaminada. O segredo é sempre procurar conhecimento, que não erra, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais enriquecedor fica o seu próprio material de trabalho, que é o seu cérebro, né? Para você desenvolver com muita segurança aquilo que você se propõe a fazer. Uhum. Você falou aí já o quanto você é apaixonada e sempre foi, né? Tanto pela área química quanto pela ambiental.
Mas, Sim. assim, de uma forma que os jovens possam compreender essa relação de amor com a engenharia química e ambiental, assim, o que te motivou a investir cada vez mais nessa área? Assim, o que te fez se apaixonar tanto por essas áreas, que na verdade se encaixam, né, dentro do que você escolheu de área para atuar? Sim, na verdade, eu fiz um curso de perícia, aí eu estou falando da área ambiental, tá? Eu fiz um curso de perícia e nesse curso eu fiquei muito mexida com o case que eu peguei para estudo. Porque logo depois desse curso, eu me inscrevi para ser perita judicial e eu fui chamada para estudar um caso que era de uma criança que tinha morrido e morreu com a síndrome do bebê azul, tá? Que é quando o sangue, o papel do sangue é levar oxigênio. Quando você tem uma interrupção da hemoglobina, o corpo não oxigena. E com isso a criança morreu roxinha. E ali eu comecei a estudar o motivo da morte dessa criança. Tá? Eu, como perita, nomeada pelo juiz, eu tinha que dar uma solução. E eu vi que o motivo da morte tinha sido um crime ambiental. Era uma população ribeirinha que muito pobre a população, usava aquela própria água do rio. Ali tinha jogado uma substância, essa substância sofreu uma oxidase dentro do corpo da criança, que fez com que o sangue não tivesse mais a hemoglobina. Então, com isso, a criança morreu sufocada, né, asfixiada. E isso fez eu me apaixonar pela área contaminada. Falei assim, caramba, isso aqui parece uma medicina, porque a gente consegue diagnosticar, a gente entende se o solo está contaminado, a gente consegue ver, fazer o exame no solo, dar o diagnóstico, dar o tratamento. Então, é medicina do solo. Eu fiquei simplesmente encantada com isso. E aí eu fui crescendo. Eu fui me especializando cada vez mais, fui buscando conhecimento, até chegar hoje no nível que eu cheguei. Mas foi através desse case de perícia que eu comecei a estudar, que realmente me despertou a paixão pela química dentro da área ambiental. Certo. É interessante você relatando aí a sua experiência, de estudos, de envolvimentos na área prática e novas descobertas, né. E eu estava pensando aqui, muitas pessoas também se queixam de dificuldade relacionada ao autoconhecimento e também não conseguem identificar as áreas que poderiam fazer sentido para a vida delas. Mas também elas não procuram estudar nada, se envolver com nada, então as coisas não são como mágica, né. Então, Muitas vezes a gente vai descobrindo novas oportunidades, novas áreas de interesse estudando, sim. né. A gente procura algum assunto que superficialmente possa fazer algum sentido para a gente, e ali, se aprofundando, a gente vai descobrindo outras coisas, né. Isso é muito interessante. Eu costumo falar que hoje eu tenho uma filha que está no pré-vestibular, sabe? E eu costumo falar para ela o seguinte: analise primeiro aonde a sua pupila dilata. Não faça nada pensando em dinheiro. Faça aquilo que você goste, mas faça o seu melhor. E assim, Ju, eu penso que eu tenho 3 filhas hoje, né? Eu tenho a mais velha que está no pré-vestibular e tenho gêmeas que estão no 6º ano. Ano passado, uma das gêmeas se interessou por costura, para fazer roupinha de boneca. Aí eu fui, comprei uma máquina de costura para ela, comprei o kitzinho e falei com ela: Isabela, se é isso que você quer, eu vou te incentivar. Você vai aprender inglês, você vai ser uma costureira que vai para Milão, vai para roupas de grife, você vai sonhar alto. Mas com amor você chega lá. E hoje, com a minha filha do pré-vestibular, ela quer direito. Eu falo, estuda para passar para melhor, e lá na melhor você estuda para ser a melhor,
porque as portas não se fecham para aqueles que querem realmente seguir em frente com seu objetivo e com amor naquilo que fez a sua escolha. É verdade, fez todo sentido. É. E você fez estágios na época da faculdade de engenharia química e de engenharia ambiental? Como foi esse processo? Ou porque você já trabalhava, já estava inserida nesse contexto, não foi necessário? Como foi isso? Eu fiz estágio. Eu fiz estágio, sim. Eu estagiei na L'Oréal, estagiei na Yakult, eu fiz estágio na própria faculdade. Eu mexia com aquele acetato. Sabe aquele raio-x? Quando a gente tira um raio-x do corpo, vem aquela Uhum, chapa? sei. Eu recuperava a prata daquele raio-x. Eu fiz vários estágios, vários. Mas o que realmente fez eu me apaixonar pela ambiental foi esse caso, desse case que eu comecei a analisar. Foi isso que realmente me despertou. Os estágios, não. Quando eu comecei a fazer a engenharia ambiental, eu já tinha empresa. Então, eu não fiz. O meu estágio foi dentro da minha própria empresa. Certo. Né? Então, eu não precisei estagiar dentro da engenharia ambiental, não. O meu estágio já eram os meus serviços mesmo, quando eu estava com a empresa a todo vapor. Mas dentro da engenharia química eu fiz vários, vários. E é ali que aprende, tá? É ali que você aprende, é na prática, na verdade é na prática, é pegando mesmo, indo resolver, ali que gera conhecimento. Uhum. Como é o seu trabalho hoje, assim? Quais as principais funções realizadas? Você não precisa entrar em muitos detalhes, assim, mas só para a gente entender mais ou menos a sua área de atuação. Quais são as suas principais atividades ali? Hoje eu sou diretora da EcosLife, né? A EcosLife é uma empresa que está em São Paulo, então a nossa matriz é em São Paulo, hoje. Tem unidade aqui em Volta Redonda, tem uma unidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem uma unidade em Cuiabá, tinha uma em Araraquara, só que a de Araraquara acabou indo para São Paulo, então a gente acabou com o escritório lá, porque eram os mesmos clientes que procuravam uma ou outra. E hoje eu vivo uma loucura, sabe? Eu vivo uma loucura, porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo, uma equipe maravilhosa, maravilhosa, onde toda sexta-feira a gente faz reunião, a gente faz auditoria com a própria empresa. Mas, olha, é muita loucura. Porque o meu trabalho hoje é área contaminada, né? Só que dentro da Ecos Life, nós abrimos três pilares, três frentes de trabalho. Uma é engenharia de segurança e medicina do trabalho. A outra, a engenharia ambiental, com todos os gerenciamentos de área contaminada. E agora nós desenvolvemos uma propriedade intelectual dentro da EcosLife, uma patente que a gente desenvolveu. E essa patente está indo para o mercado agora. Então, assim, tá um furdunço, tá uma loucura. É o tempo todo resolvendo um monte de problema, com pouco espaço, pouco tempo e tendo que achar brecha para tudo. Hoje, Aham. realmente, a vida tá bem apertada. Mas eu estou extremamente realizada. Sabe o que é, assim, você viver? Hoje eu estou vivendo tudo que um dia eu sonhei viver. É isso. Que bom. É. E, no caso, quando uma empresa te contrata para resolver um problema relacionado à questão de contaminação, eh, inicialmente você faz uma análise, quais os próximos passos, assim, só para a gente entender mais ou menos como funciona? A área contaminada, ela é chamada de GAC, que é o gerenciamento de área contaminada. Ela acontece em 6 passos, tá? O primeiro passo a ser dado é uma avaliação preliminar. O que é essa avaliação? Nós vamos até a área, nós fazemos um estudo daquela área. Esse estudo vai desde estudo da vizinhança, estudar quem são seus vizinhos, se existe algum tipo de contaminação que algum vizinho deixou e está chegando até a empresa que a gente está estudando.
A gente analisa o histórico daquela área. Essa área foi o que no passado? Foi um lixão, por exemplo? Foi uma indústria? Se foi uma indústria, o que essa indústria trabalhava com o quê? Mexia com mercúrio, com arsênio? A gente faz um estudo para poder entender o que pode estar acontecendo ali. Então, vamos supor que era uma indústria, um posto de gasolina. No passado, ali era um posto de gasolina. Então, ali tem contaminação com hidrocarboneto de petróleo. Aí eu vou para a minha segunda fase, que é uma investigação confirmatória. O que é essa investigação confirmatória? Junto com o geólogo, eu furo buracos, que a gente chama de poço, tá? A gente vai furando até achar o lençol freático, a água subterrânea. Ali a gente instala um poço de monitoramento, aonde com um aparelho certinho eu vou lá, pego uma amostrinha de água e levo essa água para o laboratório junto com o solo. Ali eu vejo se tem contaminação ou não. Se tiver contaminação, eu vou para a minha terceira fase, que é a detalhada. Ali eu vou falar qual a profundidade da contaminação, qual a extensão da contaminação. Eu vou delimitar uma pluma, eu vou entender aonde a contaminação está no terreno. Feito isso, eu vou para outra fase, que é uma avaliação de risco. Qual é o risco que essa contaminação dá para o ser humano e para o meio ambiente? É cancerígeno? É tóxico? Qual é o tipo de risco que o ser humano e o meio ambiente está correndo com aquela contaminação ali? Delimitei o risco, vou para a próxima fase, que é o plano de intervenção. É onde eu monto um projeto, entrego para o órgão ambiental para ser aprovado, e esse projeto eu vou falar como que eu vou fazer para remediar aquela área. Ou seja, para colocar aquela concentração em níveis aceitáveis, tá? A intenção não é tirar o contaminante, mas reduzi-lo ao ponto de não fazer mais mal para o meio ambiente, para a saúde humana. É isso, as fases da engenharia ambiental dentro da área contaminada é essa. Muito bem explicado. Bom, eu vou tentar fazer a mesma pergunta para as duas profissões, né? Duas formações que você tem. Tá. E aí você tenta responder na medida do possível, né? Eu sei que é uma gama de possibilidades enorme, mas vamos tentar resumir dentro das suas possibilidades. Quais as possibilidades de campos de atuação, campos de trabalho, né, dentro da engenharia química, tanto no serviço privado quanto público? Depois eu pergunto da ambiental. Tá. Eu acho que eu vou responder as duas ao mesmo tempo, Tá. porque é possível isso. Quando eu resolvi fazer engenharia química, eu já era apaixonada por química. Mas a engenharia química, ela é uma engenharia que possibilita você estar em todas as áreas ao mesmo tempo. Você sendo engenheiro químico, você pode atuar dentro da farmácia, você pode ir para a área química, a bioquímica. Você pode trabalhar com produção de medicamentos. Você pode ir para cosmético, na produção de cosméticos. Você pode ir para o meio ambiente. Você pode ir para a produção. Tanto é que dentro da engenharia de produção tem com ênfase em química. Ou seja, dentro da química você pode fazer produção. Você pode ir para qualquer área da engenharia sendo engenheiro químico. Porque a química é vida. O que eu estou fazendo aqui com você? A gente está conversando, a gente está respirando. Oxigênio, liberando CO2, tudo isso é química. Viver é praticar química, né? Então, qualquer área de conhecimento dentro da engenharia, você tem a química para ser aplicada também. E o meio ambiente é muito, muito também extenso para você trabalhar. Porque dentro da engenharia ambiental, você tem vários segmentos. Você tem resíduo, resíduo de saúde, resíduo da construção civil, licenças ambientais, educação ambiental, gerenciamento de área contaminada, estudo de viabilidade, estudo de impacto de vizinhança.
Por exemplo, quando vai entrar uma construtora para fazer um prédio num bairro, ele precisa entregar o estudo de vizinhança. Qual o impacto que aquela obra vai gerar para os vizinhos? E os positivos e os negativos. Que interessante, nunca ouvi falar a respeito disso. Então, a gente na EcosLife, eu não vou falar o nome da incorporadora, mas a gente conseguiu embargar uma obra, Vila Mariana, em São Paulo, provando que aqueles impactos que aquela obra iria causar eram mais negativos do que positivos. Aí, o nosso laudo vai para uma sessão pública aberta, aonde toda a comunidade é convidada a participar e ali é exposto o estudo para a comunidade. É muito bom, assim, engenharia ambiental, ela não tem as possibilidades de você sair do ramo ambiental. Como a engenharia química, você vai pipocando para tudo quanto é lado. Mas dentro da engenharia ambiental, as possibilidades, as ramificações ambientais são muito grandes. Hoje tem a lei da logística reversa, sabe? A tudo que você consome, a embalagem tem que voltar para a cadeia. Então, assim, a gente tem grandes clientes hoje que a gente pratica engenharia reversa para todos eles, porque é lei. Agora, ano passado, foi assinado o Tratado de Paris, obrigando todas as empresas até 2030 implantarem o ISD, que é uma política ambiental. Olha como tem possibilidade aí. Olha até 2030 a quantidade de emprego que vai ter para as pessoas que estiverem capacitadas. É obrigação, Verdade. né? Então, é muita oportunidade. Perícia, fazer cadastro lá no fórum, ser perito de juiz, sabe? Sempre tem crime ambiental, todos os lugares têm crime ambiental e sempre tem justiça. O perito precisa, o juiz precisa de perito. Então, são inúmeras as possibilidades dentro da engenharia ambiental também. Uhum, verdade. Como você avalia as condições atuais de mercado para essa área? Você já deu aí uma informação importante sobre essas novas possibilidades para o futuro, né? E atualmente também todas essas possibilidades que você mencionou hoje em dia também, não vou dizer fácil de encontrar emprego, mas são áreas favoráveis assim no mercado de trabalho atualmente? Olha só, a obrigatoriedade que eu falei do ISG é em 2030, mas a gente está em que ano? 2023. São 7 anos. Implantar uma política dentro de uma instituição, seja privada ou pública, é um processo. Não é porque eu quero ser mãe que no dia seguinte estou com uma criança no colo. Uma criança demora 9 meses para nascer. Um projeto demora anos para nascer. Então, para quem tem empresa, já está atrasado. Já é para começar a implantar. Então, hoje, a possibilidade de entrada no mercado de trabalho é inúmera. É inúmera. Porque há a necessidade. A implantação, ela já acontece. Entendeu? Entendi. Então, existem inúmeras possibilidades. O mercado está precisando de profissional. Só que o mercado precisa de profissional bom, pessoas boas, pessoas que querem fazer acontecer. Paraquedista não tem chance. Uhum, legal. E quais habilidades você considera imprescindíveis para um profissional da área de engenharia ambiental? Inglês é fundamental, tá? A pessoa tem que ser fluente em inglês. Principalmente agora que tem muita multinacional vindo para o Brasil, então você ser fluente na língua inglesa, você já é um diferencial. A pessoa saber mexer em sistemas, ter facilidade com softwares, mexer com computador, é um grande diferencial. Porque parece que não, Zu, eu que tenho empresa, que eu corro atrás de mão de obra para vir trabalhar comigo, uma grande dificuldade que eu tenho é achar uma pessoa
que seja desenrolada, uma pessoa que saiba pegar o computador, entrar no sistema, aprender a mexer, aprender a fazer uma edição, um mapa. É difícil, sabe? É difícil. Ter conhecimento técnico não é fundamental. Fundamental é você ter iniciativa. É isso. Mas inglês, conhecimentos avançados de Excel, PowerPoint, enfim, o pacote Office todo é fundamental para você se dar bem no mercado de trabalho. Uhum. Algumas pessoas podem até achar, né? Ah, eu vou escolher essa profissão porque eu não vou precisar ter conhecimento de informática. É Não engano, existe né? isso. Não existe. Hoje em dia, qualquer área precisa. Ainda mais engenharia ambiental, a gente, para fazer nossos laudos, precisa o tempo todo de todas as plantas georreferenciadas, e quem faz isso somos nós. Né? A gente referencia, e pega Google, e pega o Google Earth, e vai lá e faz visitando satélite, e volta, e coloca certinho a posição que está a bomba de gasolina, que está o posto de monitoramento, georreferencia tudo. É fundamental ter conhecimento técnico, tecnológico, para poder desenvolver a profissão, senão não adianta, não Uhum, adianta. verdade. Quais os aspectos positivos da engenharia ambiental? Ai, são inúmeros, né? Os aspectos positivos, eu acho que não tem nem negativo. Porque engenharia ambiental é você ser doutor do meio ambiente, né? É você cuidar daquilo que está sendo escasso, que está sendo destruído, que não tem valor, sabe? É você conseguir colocar em prática uma teoria que te ensinam, mas que você não vivencia. Ser engenheiro ambiental é isso. É você zelar pelo bem maior que Deus deu para gente, que é a nossa casa, nosso ambiente. Uhum. Bom, então eu não vou nem perguntar os aspectos negativos. Ainda mais que Não você é tem. apaixonada pela área, não vai É, conseguir o que pontuar. eu vejo de aspecto negativo são os profissionais que tentam, de alguma forma, driblar a legislação, sabe? Que tenta, de alguma forma, fazer com que, por exemplo, uma área contaminada que não dê contaminação. Ou seja, para mim, são criminosos, né? Que legal, interessante isso ser pontuado, sim. Sim, muita gente. Tem muita gente que dribla a legislação, que faz, dá aquele jeitinho, sabe? Para que as coisas não aconteçam. Às vezes é funcionário de uma grande empresa e a empresa não quer arcar com aquele meio ambiente, que isso é normal, tá? As pessoas olham o meio ambiente como se fosse um calo, entendeu? Então, Uhum. existe sim, existe. Existe muito aquele profissional que não tem a seriedade e a responsabilidade, a consciência ambiental. Existe. Uhum. Infelizmente. A falta de consciência ambiental é porque se prioriza o financeiro, né? O retorno financeiro muitas vezes, né? Está interligado, né? Interligado. Um anda com o outro, mas infelizmente, vou dar um exemplo assim para você entender o que eu estou falando. Uhum. Se você for numa farmácia e comprar escova de dente, a escova de dente de madeira, aquela que é 100% sustentável, tá uns R$ 35. E uma de plástico tá 15. Todo mundo compra de plástico. Entendeu? Todo mundo compra de plástico. E eu vou te falar, eu também compro de plástico. Porque escova de dente, que é uma coisa que você tem que trocar toda hora, você ficar pagando 3 vezes mais não faz sentido. Então, o que as pessoas precisam pensar? O problema não é você comprar escova de dente de plástico. O problema é você descartar o plástico de forma errada. E é isso que eu tento passar para o empreendedor. Quando me contratam para dentro de uma empresa, para eu fazer a gestão ambiental daquela empresa, o problema não é a forma com que você está comprando os seus insumos, é a forma com que você está destinando o resíduo dele. Isso tudo tem que ter uma balança, né?
Você tem que saber. Isso se chama educação ambiental. É você tomar um refrigerante com canudinho e não jogar o canudinho para atrapalhar as tartarugas marinhas. Você não quer matar nenhuma tartaruga, então você tem que jogar ele no lugar certo. Então, a educação ambiental, eu acho que é a bola da vez, sabe? É o que Uhum, todo mundo precisa ter como consciência. uhum. Eu sempre achei interessante essa questão, mesmo não tendo conhecimento aprofundado, né, nessa questão ambiental, mas eu sempre me preocupei com o descarte correto, né, dos lixos. Eu sempre achei que em todos os lugares deveria ter sim essa educação Sim, e o ensinamento, porque muitas pessoas até não fazem só porque não tem noção mesmo, falta de conhecimento mesmo. sim. E outras até têm conhecimento, mas ignoram. Uma vez eu fui a Guarulhos, eu percebi que lá a própria prefeitura ela, se eu não, 2 ou 3 vezes na semana, ela manda, né, de coleta específico, coleta seletiva, né, o Seletiva. nome? Isso. Eu Então, achei muito interessante isso. Eu não sei se é o correto, como que funciona, mas aqui em no Rio eu não Guarulhos, vejo isso. Eu vejo assim, que alguns condomínios, inclusive um que eu morei, tinha lixeiras específicas, eu achava legal e eu contribuía dessa forma. Onde eu moro não tem, e aí eu já acho estranho, tipo, poxa, mas seria até uma forma de beneficiar os pequenos empresários autônomos né, de reciclagem, já entregar mais ou menos assim. Mas não sei, eu acho. Por que que falta interesse de investir nisso? Interessante você falar de Guarulhos, que Guarulhos tem o programa Luxo Zero. Eu conheço, inclusive, a mentora, que é a Celi. A gente já fez várias reuniões juntas e tal, e realmente as coisas funcionam lá. Eu não sei, Ju, o que que acontece com que os representantes, nossos políticos representantes, não implantam programas ambientais dentro dos próprios municípios, sabe? É aquele que eu comecei falando hoje aqui na nossa conversa. Tudo que não é obrigado parece que é despercebido. A partir do momento que existe uma obrigação, uma exigência e uma punição, o cenário muda. A consciência ambiental não está na minha geração. Eu estou com 46 anos, não está na minha geração. A consciência ambiental está na geração da galerinha que está vindo aí. São pessoas mais conscientes. Então, imagina, as pessoas da minha idade, as pessoas mais velhas, que geralmente os representantes políticos estão todos na minha idade ou então um pouco mais velhos, não têm essa necessidade de implantar uma lei, porque eles não enxergam isso como um marco, um divisor de águas, uma, uma essência, né? Isso é essencial. Eles não enxergam assim. Eles enxergam que é gasto, vai gastar mais, que bobeira, que não sei o quê. Comprar lixeira colorida é muito caro, vão colocar tudo na preta mesmo. É isso, é a falta de consciência. Uhum. Especificamente onde eu moro atualmente, o condomínio ele até incentiva as pessoas a separarem e tudo mais, coloca um tipo de lixo na lixeira principal, o que não for, por exemplo, se for vidro, se for papelão, né, papel em geral, deixa do lado e tudo. Mas e eu fiquei me questionando o que que faz depois com isso? Está separado, ok, depois faz o quê? E aí eu fiquei observando e vi que eles misturam tudo, colocam numas sacolas simplesmente pretas lá embaixo na rua, e os moradores de rua rasgam todas para pegar o que querem, e quando você vê, em meia hora já está tudo espalhado e misturado. Então, assim, não existe uma política, algo específico realmente pensando nisso. Né? Parece que é algo superficial só para o gringo ver, né? Como dizem. Então, a gente tem que trabalhar com dinheiro. O dinheiro que preocupa todo mundo. Eu fui fazer uma visita num hospital, fui como técnica, tá? Como engenheira, visitar um hospital para resolver um problema do hospital. E chegou lá, eu falei que eu queria conhecer todos os setores.
E eu vi a quantidade de caixa de papelão que o setor da farmácia recebia por dia. Era muita caixa. E eles pegavam aquelas caixas, jogavam tudo na calçada para o pessoal do papelão pegar e levar. Aí eu falei assim, a partir de hoje não vai ter mais caixa na calçada. Aí eles falaram, não, Gisele, é porque o pessoal da reciclagem pega. Eu falei assim, não, a gente não vai dar para ninguém da reciclagem. A gente vai pegar essas caixas de papelão, que são muitas, e eu vou vender. Eu vou vender para reciclagem. E assim eu fiz. Eu peguei aquelas caixas, vendi. Tá até hoje, o programa está implantado lá. Todas as caixas são vendidas e o dinheiro arrecadado com a caixa de papelão paga o plano de saúde de todos os funcionários do hospital. Então, assim, mostrar para a população que lixo não é lixo, que o lixo ele é um resíduo que volta para a cadeia produtiva e ali você ganha, é difícil. Você fazer a população entender que quanto mais lixo você gera, mais dinheiro você joga fora, é difícil. Mas quando o ser humano entende isso, ele não deixa mais o dele na reta. Uhum. Sabe? Ele Mas não deixa mais. digamos assim, uma dúvida que eu tenho, me perdoe até pela ignorância. Digamos que certo responsável por um condomínio, ou enfim, por uma localidade, ou uma empresa, enfim, não queira vender, queira realmente doar. Mas qual seria a maneira adequada de fazer isso sem gerar essa confusão que eu vejo, pelo menos aqui onde eu moro, né? Ah, vou mostrar que eu estou contribuindo, ó, entreguem para a gente separadinho, mas chega lá embaixo é tudo misturado, não faz o menor sentido. Qual seria a forma exata de fazer essa distribuição? Entregar direto, se for o caso, nos locais de reciclagem? Existem locais específicos de reciclagem para vidro, para papel, para plástico? Como que funciona isso na prática? Então, foi o que eu falei para você. Esse resíduo, ele é dinheiro. Existem várias empresas que querem esse dinheiro. Então, se você liga para uma empresa de reciclagem e fala que você está doando, eles vão aí buscar. Eles vão aí buscar. A mesma coisa eletrônico. Celular velho, aparelho velho, não sei o que velho, computador velho. Esse resíduo eletrônico, lixo eletrônico, é muito caro. Porque lá dentro tem placa de cobre, tem lâmina de ouro, tem fio de não sei o quê. Tudo isso é dinheiro. Você falar que você tem isso como resíduo, vai ter fila de gente querendo buscar aí na sua casa. Entendi. No próprio Google, você digita cooperativas de reciclagem, vai ver a quantidade que tem, você fala, eles vão aí buscar. Seria até bom você fazer uma reunião aí no seu prédio e falar, vamos nos tornar um condomínio ambientalmente correto? Vamos implantar uma política ambiental aqui para todo mundo? A gente vai virar uma referência que não tem, aí faz um projetinho, água de reuso, para molhar as plantas, pegar a captação da água de chuva, sabe, para molhar a área, lavar a área comum de vocês. Vários projetos ambientais que são muito baratos, que dão um retorno maravilhoso para todo mundo aí. E economiza, né? Uhum. Economiza muito. Então, é só questão assim de parar um pouquinho e começar a ter a consciência ambiental que rapidinho vem várias ideias. Uhum, legal. No geral, como costuma ser o contrato de trabalho de um engenheiro ambiental? Fixo, temporário, de carteira assinada ou como freelancer? Não especificamente da sua empresa, assim, eu digo de maneira geral, assim, pelo que você Sim. sabe do mercado de trabalho para o engenheiro ambiental. Como eu falei já aqui na nossa conversa, várias políticas ambientais estão sendo exigidas dentro das empresas. O engenheiro ambiental, ele pode ser contratado de várias formas. Ele pode ser consultor, abrir um PJ e trabalhar com nota fiscal.
né? Ele dá a nota, vai lá, faz o serviço e recebe por aqui. Ele pode ser um engenheiro contratado da empresa. A empresa contrata um engenheiro ambiental próprio, tá? Ele pode trabalhar como funcionário intermitente. O que seria esse funcionário intermitente? Aonde ele vai especificamente para uma determinada situação, recebe e fica em stand-by, esperando a próxima. Tem inúmeras formas que ele pode ingressar no mercado de trabalho. Basta saber qual é a oportunidade que ele está tendo. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela estava na Seara, ela era engenheira da Seara, carteira assinada. Ela não aguentou, ela não quis. Ela pediu demissão e abriu a própria consultoria dela. Então, assim, depende muito de qual é o tipo de funcionário que você se enquadra. Uhum. Você quer ser livre, quer voar, quer ir para um monte de lugar, não é para ser engenheiro fechado dentro de uma instituição. Abre sua própria consultoria, trabalha de freelance para alguma outra consultoria e assim vai. Bacana. Geralmente as atividades elas são realizadas andando, estando em pé, sentada, tem uma frequência maior em uma dessas coisas ou é muito aleatório? É de tudo um pouco, depende da fase do projeto que você está. Existe a fase que você tem que ir para o campo, tem que colocar a botina mesmo. É assim, uma coisa que eu falo, é até estranho eu falar isso, né? Mas os meus principais clientes são os cemitérios, né? Eu trabalho muito no cemitério, muito. E no cemitério eu vou lá abrir cova, sepultura, para ver a contaminação do corpo, É que mesmo? a gente chama de necrochorume, né? Quando o corpo, quando a gente morre, o corpo ele começa a liberar substâncias chamadas putrescina, cadaverina, que é um líquido que vai sendo liberado no meio ambiente, à medida que ele está sendo enterrado lá. Vai virando. Um corpo de 70 quilos gera 40 quilos de necrochorume, só para você ter ideia. Isso vai penetrando no solo até chegar no lençol freático, contaminar aquífero. É um problema sério. Ali, eu tenho que ir de botina, com roupa de proteção biológica, porque eu estou entrando dentro da sepultura. Fico em pé, fico no serviço pesado mesmo, ele é pesado. A primeira fase. Depois eu vou para o meu escritório para fazer meu relatório. Aí é sentada, no ar-condicionado, aí eu sou chefe. No ambiente cheiroso. Mas depende da fase, Ju. Cada fase é uma. Tem fase que você não senta por nada. Tem fase que você fica lá concentrada, não levanta. Eu já fiquei 20 horas direto num trabalho. Caramba. Um dia inteiro, sem dormir, para entregar um relatório para o cliente, que era, na verdade, para o Ministério Público. Uhum. Entendi. A jornada de trabalho, né? Então ela é variável, porque ela pode ser de freelancer, pode ser né, contrato de Sim, trabalho fixo ou temporário, então, dependendo dessa forma de contratação, também vai, vai variar na questão da jornada de trabalho, né? De ser sim. por escala ou ser fixa, ou em todos esses casos seria fixa. Não, depende da jornada de trabalho, depende daquela forma que você está sendo contratado. Uhum, certo. Bom, riscos químicos e biológicos, a gente já sabe que a área de engenharia ambiental, ela pode Tem, gerar, né, para o profissional. E no sim, caso, tem riscos físicos também ou não? Só é sim, mais, os três sim, então. lógico. E o principal risco físico é o sol, né? A energia não ionizante, né? Que a gente está ali direto com o sol na lata. É o tempo todo, o tempo todo. Uhum. E quais são as condutas adotadas por segurança para os profissionais da área de engenharia ambiental para a proteção tanto químico, dos riscos químicos, físicos e biológicos? Não existe um risco único, né? O risco a gente assume ele a partir do momento que você está naquele site de pesquisa. Então, por exemplo, para um cemitério, eu tenho que estar com roupa de proteção biológica, com máscara bico de pato,
óculos de segurança, porque você está numa área extremamente contaminada. Você tem um risco biológico fortíssimo ali. Então, é proteção total. Agora, tem determinadas áreas, por exemplo, que você vai trabalhar com uma logística reversa, que ali você não precisa de proteção nenhuma. Dependendo da área, né, do setor que você vai implantar, você vai ficar no escritório, trabalhando com a política da empresa, procurando fornecedor, procurando consumidor, colocando o produto dele de volta na cadeia. Então, ali você fica em escritório. Depende muito, Ju, depende qual é a área que você está trabalhando. Mas uma coisa é certa, os riscos ocupacionais são todos, tá? São todos, Uhum, químico, físico, biológico, ergonômico, acidente, tudo. uhum, entendi. Já estamos chegando ao final. Temos mais uma pergunta. Ah, pena, ficava a noite inteira aqui falando com você. Tá muito bom, né? Bom, Então, a pergunta seria a seguinte: que conselhos você daria aos jovens que estão cogitando a possibilidade de investir na graduação em engenharia ambiental? mergulhem de cabeça, aproveitem todas as oportunidades que a faculdade vai lhe oferecer. Dentro dessas oportunidades, tentam se identificar com aquelas que mais a pupila dilatou e mergulhe. Vai fundo no conhecimento, porque as portas estão abertas, inclusive da minha empresa, e só que a gente precisa realmente de escolher profissionais que tenham a missão, os valores muito bem definidos e sejam empenhados. Então, qualquer curso, não só da engenharia ambiental, mas qualquer curso que os nossos jovens escolherem, escolham, mas levem a sério. Vai fundo, mergulhem de cabeça mesmo. Que lindo. Então, Gi, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o meu convite. Ah, imagina! Foi maravilhoso, foi melhor do que eu esperava, inclusive. Ai, que bom, fico feliz. Amei também. Estou sempre à disposição. Quando você quiser, se quiser me colocar para conversar com aluno também, abrir Legal, bate-papo, vai ser um prazer. legal. E você explica muito bem, né? Tem essa facilidade com a fala, então fica mais fácil das pessoas entenderem a respeito da sua área profissional, né? Tanto da engenharia química, que você teve a oportunidade também de falar um pouquinho, quanto da engenharia ambiental, né? Que foi nosso foco principal aqui hoje. Mas eu Aham. tenho certeza que vai ajudar aquelas pessoas que estavam em dúvida, né? E de repente até pode ser que seja uma oportunidade de alguém pensar a respeito dessa área sem nunca ter cogitado, né? Sim, Ingressar nesse curso e ouvindo a sua participação possa abrir, né? Ampliar a visão e buscar, né? Entrar também para essa área profissional tão bonita. eu me E coloco à importante, disposição. né? Não só bonita, mas importante também. Fundamental, né? Eu falo Uhum. fundamental. E eu me coloco à disposição, Zu, para você, para os seus alunos, para tirar qualquer tipo de dúvida que possa vir nessa fase aí, que esses jovens estão tão. É tanto hormônio, é tanta coisa, é tanta dúvida, é tanta escolha que tem que fazer, né? Que é para o resto da vida, né? Sim. E também, assim, colocar na cabeça deles que não é para o resto da vida, não. Que dentro desse caminho a gente vai ali, ó, vai sambando e vai se encaixando, sem precisar sair do curso principal, né? Uhum. E, igual aconteceu comigo. Então, assim, muito obrigada. Te agradeço muito, foi maravilhoso. O que você precisar, pode contar comigo. Estou aqui. Gratidão imensa.